Voltando à pauta da Copa do Mundo, a gente tem que falar agora sobre um negócio que tem muito burburinho, e inclusive é o gancho do nosso podcast hoje. A gente vai falar sobre conflitos contratuais. E se tratando de Copa do Mundo, que deu bafafá absurdo essa semana passada, mais ou menos nesse início de Copa do Mundo, foi o conflito da FIFA com a Budweiser. E também uma questão ali com o próprio Qatar e toda a sua cultura, que é totalmente diferente da cultura ocidental, que é a decisão de proibição da venda de cervejas no entorno dos estádios, somente cervejas sem álcool. E a Budweiser tinha um estoque gigantesco já alocado para a comercialização do produto nos estádios, e 2 dias antes do início do Mundial, o governo qatari proibiu. E, enfim, existe aí um negócio chamado contrato que deveria ser respeitado, enfim. E essa questão está sendo ainda muito debatida, não só entre advogados, como também todos os players do mercado que trabalham com agências de publicidade, marketing, etc. Pedro e Nath, teçam seus comentários sobre esse tema, que não é simples. Não, vai além do jurídico, eu acho que é muito importante frisar isso também. Pois é. Até a decisão da Budweiser, às vezes, não tem a ver com as cláusulas contratuais previstas. Por quê? Porque não necessariamente você pedir uma rescisão contratual com a FIFA e alegar um descumprimento de cláusula, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, é interessante para a Budweiser, porque, querendo ou não, ela perde patrocínio e abre vaga para o concorrente dela entrar. Exatamente. Então, é uma decisão não só jurídica, como estratégica da empresa. De negócio, comercial. É uma decisão comercial que os comercial e o jurídico vão ter que debater muito bem essa questão. Porque quando você é um patrocinador de um evento, ainda mais um evento de uma Copa do Mundo, naturalmente você precisa de uma preparação. Então você precisa preparar sua logística, comercial, você faz uma série de investimentos. A própria produção da cerveja, A produção, abarcado pelo aquele contrato, e que você espera ter o retorno não só na exposição da sua marca, mas também com a venda dos seus produtos. E a partir do momento que o governo baixa uma proibição e você é impedido de vender o seu produto, aí você tem 2 discussões aqui, que eu quero até abrir uma aqui pra Nath depois também pra você. Primeiro, a discussão das cláusulas, a gente pode debater aqui ao longo do programa, naturalmente. Mas a segunda, que é uma coisa que eu não vi ninguém falando e que me pegou muito por justamente ninguém estar falando. O fator príncipe. Facto príncipes, como tudo no jurídico tem um termo em latim. Cara, o que é o fato príncipe? Resumidamente, porque o nosso objetivo é ficar dando explicação teórica. É quando o Estado, o príncipe lá de Maquiavel, né, o Estado, impõe alguma regulamentação que impede você de cumprir a sua. Nesse caso, o governo do Qatar impediu a comercialização de bebidas alcoólicas, que interfere diretamente esta decisão no contrato particular e no negócio jurídico firmado entre a Budweiser e a FIFA, que é uma patrocinadora. Então, uma decisão do Estado interfere na esfera particular entre 2 players do mercado. A FIFA, que organiza a competição da Copa do Mundo, e também a Budweiser, que iria fornecer o seu produto e ter a sua marca exposta. Então, olha que interessante. A gente tem, sobre o ponto de vista a direito administrativo aqui no Brasil, até trabalhista, e naturalmente no direito privado tem algumas discussões sobre como é que funcionaria e tal, mas isso é um fator muito irrelevante porque teve uma influência direta do Estado numa relação contratual privada. Exatamente. E também é importante frisar que a gente está falando de um contrato internacional. Sim. Que é uma instituição suíça, né, que é a FIFA internacional, uma empresa que é alocada na Suíça, e uma empresa americana que tem que na verdade foi vendido para a Embev e tal, mas exatamente. Enfim, e é o governo do Qatar que... então, quer dizer, tem vários fatores ali de influência que a gente tem que levar em consideração. Não é um procedimento simples. O juiz que for decidir essa cláusula de foro vai ter um tilt, né? Mas com certeza é arbitragem, mas enfim. Total. Aqui é super importante a gente pensar muito claramente, aí você, leigo, você do universo jurídico está pensando, assim, essa discussão, ela, número 1, ela é uma discussão teórica. A gente não viu o contrato, nem o contrato da FIFA com o Qatar e nem o contrato da Budweiser com a FIFA. Existe porque, um sigilo, por óbvio. São 2 relações diferentes, que elas são interdependentes entre si, mas elas são relações diferentes, elas são pautadas de formas diferentes. E aí, sobre o ponto que o Pedro falou, sobre o fato do príncipe, porque é um conceito de direito administrativo, principalmente porque ele regula as relações entre particulares e o Estado. Por isso que ela tem relação com o direito administrativo. Ponto 1. Se a gente estivesse na esfera brasileira, como isso funcionaria? É uma reflexão.
Ponto 2. Se isso, de alguma forma, poderia ter alguma relação com a estrutura jurídica discutida nesse caso concreto da Budweiser com a FIFA especificamente. Eu acho que não. Eu acho que não deve existir nenhum conceito legal com esse nível de internacionalização que possa, digamos assim, defender a posição da Budweiser, porque seria isso. Porque a teoria do fato do príncipe poderia vir em algum momento defender a Budweiser. O que dentro do meu achismo de estrutura contratual, que eu vejo, o que eu acho que deva haver nesse contrato? Para além da postura da Budweiser como patrocinadora não alterar em nada, o que altera para ela são 2 pontos. É a venda de bebida nos estádios, número 1. E o que altera para ela, número 2, é essa eventual produção. Com relação ao excedente, se a gente for pegar estrutura jurídica brasileira, a gente tem vários casos, alguns casos que se tornaram notórios, que eles têm a ver com a teoria da perda de uma chance e com essa questão de produção excedente. Mas onde é que se aplica isso? Vou dar um exemplo. Eu sou uma rede de pizzarias gigante. Eu tenho 200 pizzarias no Brasil. Eu vou conversar com um produtorzinho de farinha pequeno e falo, olha só, eu vou te contratar e você vai ser meu fornecedor de farinha durante 12 meses, beleza? Beleza. O que eu faço do dia para... O cara se prepara, o cara planta o trigo, o cara colhe o trigo, o cara contrata gente, o cara muda de local. Eu, do mais absoluto nada, ou com as minhas razões comerciais, viro e falo... Não, não tá valendo a pena comprar de você. Eu prefiro importar a minha farinha da Itália, porque agora eu mudei meu posicionamento de marca. E aí? O cara tem direito? A gente tem uma série de decisões que começaram a ser discutidas há muito tempo, que que começou com a Sica, inclusive. Esse caso é um caso paradigma por causa da Sica, aquela que vende extrato de tomate. Esse cara tem razão? De alguma forma, sim, porque ele investiu, se preparou, ele criou uma produção excedente que não tem possibilidade de consumo, porque ele tinha um contrato firmado que faria absorção daquela venda dele, do produto dele. Me lembrou muito a expressão legítimas expectativas. Exatamente, a frustração da legítima expectativa. E agora trazendo isso para o universo da Budweiser, que vende cerveja. Tanto que ela usou isso como marketing. Cara, você vê como marketing é uma coisa sensacional. Ela pegou isso e falou, olha só, galera, olha essa foto maravilhosa, milhares de latinhas de cerveja. País campeão leva. Não, foi genial. Ela ainda fez uma coisa genial. Agora, trazendo para o direito brasileiro, se fosse uma discussão aqui dentro do território nacional, um contrato brasileiro, a gente poderia discutir. Esse fato, essa alegação, aí eu trouxe uma diferente do fato do príncipe que o Pedro trouxe, poderia ser discutida aqui com a Budweiser, para além do que poderia estar disposto ali no contrato, que a gente pode ficar aqui pensando. Eu acho que não. Porque a Budweiser vende cerveja. A demanda dela vai ser absorvida de alguma forma ou de outra. A Copa do Catar e a Budweiser ela é comercializada internacionalmente. Sim. A Budweiser não poderia alegar, não pode, e acho que não vai fazê-lo de forma nenhuma, de que ela criou uma produção excedente para conseguir abastecer o campeonato da Copa do Mundo. Esse argumento eu acho que não cabe. O argumento aí pegando, obviamente, se a gente estivesse falando do território brasileiro, o argumento do fato do príncipe também acho que não cabe. O único que eu acho que caberia aqui seria a utilização de uma eventual cláusula penal, que essa sim deve estar disposta em contrato. Imagino que seja... bem possível que a existência da cláusula penal. Entretanto, aí é um ponto que eu gostaria de levantar com vocês isso aí. Cláusula penal é um gatilho contratual que você exerce assim que o evento previsto ocorrer. Vocês como advogados, nós como advogados, o que pensamos sobre apertar esse gatilho ou não? Quando você acha que talvez estrategicamente possa ser mais prudente evitar a ativação dessa cláusula? Tá, deixa eu só fazer um parênteses, claro. Tem uma parte do que a Nath falou que eu discordo. E aí, só pra gente debater aqui. A questão de a Budweiser absorver a demanda. Cara, eu discordo muito. Primeiro porque é um país que não aceita bebida alcoólica. Então a Budweiser teve que criar uma infraestrutura de distribuição e logística para fazer chegar bebida alcoólica num país que tinha até então, 3 dias antes da Copa, autorizada a importação de bebidas alcoólicas. Verdade.
2 dias antes do início da Copa, ela cancela a autorização prévia e diz que não vai mais poder. Então, eu duvido que já não tivesse chegado carga de Budweiser no Catar. É impossível, há 2 dias antes da Copa... A venda, existe a venda lá, em que pese serem Mas valores você- absurdos, mas... É crédito. Exato. A demanda exato, não é para comportar o que eles estavam prevendo Exato. comportar. Eu só fazendo um Então, disclaimer. assim, minimamente, alguma carga vai ter que voltar. Com Aí certeza. você mexe com tributação internacional, você mexe com distribuição logística, custo de reenvio, você tem uma série de entraves que foram criados há 2 dias antes. Uma coisa é, 2 meses antes você cria. Provavelmente a cerveja ainda não tinha sido enviada. Contrato com terceirizado. Com os contratos, prestador de serviço, enfim. Agora, há 2 dias, num lugar onde você sequer tem uma sede, uma empresa, uma distribuidora, um fornecedor ali que você vai simplesmente pegar do seu Zé, redistribuir no Zé Delivery pra vender. Não existe. Não tem. Mas- Não existe um Catar, Habib não Delivery. vende, Mas entendeu? aí, Pedro, mas só então, pra gente pegar o contraponto. Quando eu tô falando de absorção de excedente produzido para comercialização, eu acho que não se enquadra no que você tá falando. Porque seria eu, como empresa, dizendo: o meu produto perde a finalidade, meu produto perece, eu não tenho quem absorva essa demanda, que não é o caso da Budweiser. Acho que o que você tá falando é corretíssimo, faz todo sentido, mas ele tem a ver com prejuízo que a operação teve para conseguir se implementar. E aí eu acho que isso tem relação com o quê? Com a cláusula penal. E aí, trazendo para o direito brasileiro, por que você usa a cláusula penal? Porque ela tem que estar no seu contrato, porque você tem que pensar sobre a cláusula penal. Porque a cláusula penal ela é uma cláusula que já arbitra um valor específico dentro do contrato, que é um valor que as partes vão chegar, uma das partes vão propor, para dizer, se der merda, perdão, é que eu tô no clima de Copa, mas se der problema nesse contrato, o valor que eu entendo como razoável para cobrir o meu eventual, inclusive, prejuízo, veja que eu não tô falando de perdas e danos, eu tô entendendo o prejuízo que eu levei aqui nesse contrato. Eu vou fazer valer a cabo esse valor. Então, você arbitra um valor, 500 mil, 200 mil, lembrando que esse valor tem que estar limitado ao valor do objeto do contrato. Se o objeto do meu contrato é 10 milhões, eu não posso botar uma cláusula penal de 25 milhões. Tá? Pelo menos isso dentro do nosso direito brasileiro, tá, gente? Então, beleza, meu contrato é de 10 milhões, fixei uma cláusula penal de 5 milhões. É o valor que eu e você, parte, estamos entendendo que se der algum problema, como, por exemplo, esse, eu tive um entrave logístico, eu não consegui vender, você rescindiu o contrato mais absoluto nada. É o valor que, em tese, tem que ser pago. E aqui no Brasil, gente, ele é mega interessante de você usar, porque ele te economiza no processo. Então, essa questão, assim, de estratégia, inclusive, quando você faz... Gente, o Rodrigo tá num negócio aqui, que ele tá tentando... Bota, Rodrigo, vai! Aqui, ó. Bota, Rodrigo, bota! Aqui a canequinha. Pronto! A marca é importante. Enquadramos, Brasil! Marca é importante, entendeu? Enquadramos! No Brasil é importante por quê, gente? Porque economiza a fase da execução. Aqui no Brasil, você tem o processo de conhecimento. Aqui no Brasil, né, o processo civil ele tem um rito. Economizando toda essa parte, porque eu não sou professora de processo civil, e também vocês não são alunos, você economiza a parte da execução. Então, você tem um ganho financeiro prático de você não ter que chegar nesse lugar. Então, você tem uma cláusula penal com valor arbitrado, você vai virar lá pro juiz e falar: só, juiz, o meu contrato era assim, não rolou por razão XYZ, e o valor que a gente combinou, tá? Porque eu assinei, você assinou também. Então, todo mundo estava concordando antes da gente começar a brincadeira. O valor é esse. Eu quero esse valor. Não tem tanta discussão. Então, acho que nesse caso, Pedro, que você trouxe, de questão logística, de um eventual centro de distribuição que ele teve que improvisar, ou esse gasto com combustível, pagamento de tributação por uma questão que ele teve que transitar entre fronteiras, eu entendo que isso se entra dentro da cláusula penal. Não entra dentro dessa eventual, mas a minha demanda não vai ser absorvida, entendeu? Não, você pode executar a cláusula penal, mas o problema é que eles já falaram que eles não vão executar porque não é interessante estrategicamente. Não. E a demanda é o não vai ponto. ser Não, mas absorvida, aí ela vai ser redirecionada, é Esse é o- diferente. esse é o- Mas aí sim, Mas, discutindo enfim, se estivesse no direito brasileiro, inclusive. né? Inclusive, isso tudo a gente É. também está falando sobre o Código Civil. Mas É, ok. exatamente. O ponto você não consegue aproveitar 100% do que foi destinado ao Catar, porque lá não é um país que se consuma bebida alcoólica como nos outros países ocidentais. Então você não consegue literalmente absorver. Mas assim, um jogo de palavras, não vou ficar aqui discutindo. Simplesmente eu acho que você vai ter que redirecionar. Fica assim que a gente é advogada, a que- gente discute palavra. Vai ter que mandar de volta, vai ter que pagar, vai ter um custo extra. Aí a questão é o que a gente falou no começo. A Budweiser vai absorver este custo que eles não estavam prevendo para não perder o patrocínio com a FIFA e, consequentemente, relação, não né? abrir
margem para um concorrente entrar como patrocinadora, ou ela vai compensar isso numa negociação futura na próxima Copa do Mundo E para a gente ganhar tá falando de uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, Exatamente. México e Canadá, que o que vai ser bebido de cerveja Não é nesse país brincadeira, é um não. continente inteiro, gente. É isso, então assim, pra mim E eles sem vão contar, sentar brincadeira- pra negociar e falar, ó, na próxima Copa a gente vai compensar de alguma outra Não, forma. e brincadeiras à parte, quando a gente tá falando de uma relação de patrocínio num evento da proporção de uma Copa do Mundo, Nossa. eles não estavam. É dantesco. A questão não é a venda ali. Com certeza É não. o posicionamento da marca. Sim, É, é o assim branding. como Com certeza tem não. a concorrente, a Heineken, que faz com a Champions League, por exemplo. Gente, inclusive, já que a gente tá aqui no campo da reflexão, vamos entender? O Qatar, ele é quase uma propriedade privada. O cara falou, olha assim, uma cláusula penal de $1 bilhão. O Sheik vai virar e falar assim, olha só, o dinheiro da merenda dos meus filhos, tá? É. Eu dou pra você e paga essa cláusula Exatamente. penal, tá bom? Então, assim, dá Não no é nem dos limite... filhos, é a merenda do leão. do que limite, eles têm lá. no limite do limite. Esses caras, assim, eu acho que dinheiro pra eles é uma discussão que a gente tem aqui, que pra eles não existe. Sinceramente. É outro nível de, cara, de realidade financeira. Todos os rankings que a gente usa, rankings em padrões de bilionários, listas, Forbes, esses caras não entram. Isso não chega nem perto deles. Mas aí, entrando nessa questão da cláusula penal, que a gente está aqui, está sendo o guia condutor dos casos que a gente está apresentando hoje. A gente lembrou também, fazendo um brainstorm, saindo um pouco já do caso da Budweiser, porque, conforme o Pedro já adiantou, a relação não vai ser afetada e a cláusula penal não vai ser ativada. Então, o mais importante do ponto de vista estratégico da Budweiser é a manutenção da relação com a FIFA, visto todo o tamanho e a associação de marca das duas partes. Ainda não é um martelo batido, mas até o que É a tem sido tendência. noticiado é que ele não vai exercer nenhum tipo de É a rescisão. Até alguma coisa porque, salvo já foi levantado, a parceria já foi renovada para 26. Sim. Então, Não, gente, e assim, pensa como marca. O buzz que gerou em cima desta rescisão, ela é... Acho que é talvez um dos maiores ganhos da Budweiser. Agora eles vão ter que torcer pro Qatar não ganhar a Copa, né? Senão não vai conseguir dar de cerveja pra galera É lá que não vai verdade. poder beber. Mas vamos lá. É verdade.